Quarta-feira também temos matemática na página 93. Vamos lá? Nós estamos estudando sobre tabelas. Tabelas simples, onde eu coloco apenas uma informação, ou tabelas duplas, que eu posso colocar 2, 3, 4, quantas informações for necessário, tá? Na número 1 diz assim: Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Muitas pessoas gostam de fazer isso, né? Observe na tabela a produção mensal do sabão, em quilogramas, de fevereiro a março de 2017. Então, olha só, nós já temos esses dados aqui, os meses e a quantidade de produção deste sabão, tá? Na letra A, pergunta: quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro? É só eu recorrer à minha tabela, olhar o mês e ver quantos foram produzidos, tá? E anotar. Em maio, a mesma coisa. Observa a tabela, a quantidade e responda. Na letra B, já pergunta: em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? Volto na tabela e olho então para ver qual foi o mês que teve maior produção de sabão. Então, aqui nessa atividade, você vai sempre voltar na tabela para conseguir então chegar à resposta correta, tá? Na letra C, já pergunta: a produção foi maior no mês de fevereiro ou no mês de maio? Fevereiro foi 34 e maio foi 15. Então, qual foi o mês que teve maior produção? Observe a tabela que você vai conseguir responder. Na letra D, ele já está perguntando: quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo? O que eu preciso fazer? Uma adição. Então, eu preciso somar todos esses sabões aqui para achar, então, o resultado correto, tá? Na próxima página, 94, temos uma outra tabela, só que agora dupla. A coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participantes do estado em faixa etária. Então, ela já colocou os estados aqui, menor de 30 anos e 30 anos ou mais. Então, já temos todos os dados aqui na tabela. Você vai fazer a mesma coisa da anterior, só que a outra era a tabela simples e agora é uma tabela dupla, então tem duas informações: estados com menos de 30 anos e também com mais ou menos de 30 anos, tá? E aí tem as perguntas. Você vai observar e responder com atenção, tá? E aqui também na letra B, pergunta também, então, cuidado, atenção, olha então pelo estado. Pergunta lá, ó, ao todo, quantos participantes eram? Quantos participantes eram? Do estado do Paraná. Então, você vai olhar e vai somar. Do estado de São Paulo, você vai olhar aqui na tabela e vai somar os dois valores. E assim você vai fazer com todos aqui, ok? Super tranquilo, tá? Na página 95, na número 3, já diz assim: a diretora de uma escola organizou a quantidade de aluno das turmas do terceiro ano em duas tabelas. Então, ela já está dizendo que ela fez duas tabelas, conforme o mês de aniversário deles. Então, olha só, aqui nós temos na primeira tabela, simples assim, o mês e a quantidade de alunos. Já na segunda tabela aqui, ela colocou o mês, a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Então, aqui ela já especificou mais. Na primeira, ela colocou junto, meninos e meninas. Na segunda tabela, ela já dividiu. Ela separou os meninos das meninas, ok? E aí pergunta então na letra A:
quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro? Então, eu vou olhar aqui na tabela e vou descobrir quantos alunos. Fevereiro, 15 alunos. E junho? Olho na tabela novamente e eu vou descobrir. E assim você vai olhar todos. E aí vai responder a letra B e a letra C e a D, observando a tabela. Todas as respostas, vocês não vão criar essas respostas. Vocês vão observar as tabelas, tudo bem? Tá super, mega fácil. E a última de hoje de matemática, na página 96, número 4, está assim. Observe a quantidade de sanduíches naturais vendidos em certa semana na lanchonete de Luiz, de acordo com o recheio. Então, aqui nós temos de frango, de atum, de cenoura e de peru. Então, olha só, como que eu vou saber? Ela conseguiu, ó, marcando com pauzinhos quantos pedaços foram vendidos. Olha que legal. Quantos sanduíches foram vendidos? Então, eu tenho a quantidade de aqui. Então, todas eu tenho a quantidade. E a letra A pergunta. Complete a tabela com a quantidade de sanduíches vendidos nessa semana, de acordo com o recheio. Então, olha só. A tabela já colocou para vocês os recheios aqui. E eu só preciso contar, ó, quantos pauzinhos tem aqui. Então, eu vou descobrir quantos sanduíches com recheio de atum foram vendidos. E aí, eu vou anotar aqui. De frango, eu vou contar quantos pauzinhos deu aqui. Então, eu vou descobrir quantos sanduíches com recheio de frango foram vendidos. Então, eu vou anotar. Ok? Vamos fazer com todos os sanduíches com os recheios diferentes. E aí vocês vão, com atenção, responder também a letra B, C e D. Lembrando que a letra C eu tenho que fazer o quê? Uma adição, ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, chegamos ao fim da nossa atividade de matemática de hoje. Beijos e boa sorte!